Irmãos, bom dia, a graça e a paz, que o Senhor continue nos abençoando. É alegria estarmos aqui e podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus. A gente vem estudando o livro de Romanos e tem sido uma bênção, temos aprendido bastante. Irmãos, o livro de Romanos é riquíssimo. Eu estava até comentando durante a semana com alguns irmãos que R.C. Sproul, era um pastor norte-americano, e ele foi dar esse estudo de Romanos na igreja dele. Foram 5 anos, 5 anos expondo Romanos. Toda quarta-feira ele expunha um pouquinho de Romanos. E nessa brincadeira de expor Romanos, ele foi quando viu, já tinha 5 anos. Tá? Mas assim, é uma carta muito rica. Lógico que nós não ficaremos em 5 anos. Tá? Eu acredito que nos 6 meses esse resto de semestre, a gente termina o livro de Romanos. Mas a gente não quer também avançar muito rápido. Então eu queria com os irmãos que a gente demorasse um pouquinho nesse tema, porque agora o apóstolo Paulo ele vai entrar no tema da carta. E o tema da carta é justificação. Isso aqui, irmãos, a gente tem que estar inculcado na nossa cabeça. Essa questão da justificação. Por quê? Irmãos, você percebe que hoje, no Brasil, de uma maneira geral, a gente tem igrejas e igrejas. A gente tem várias igrejas de pensamentos diferentes, com linhas teológicas diferentes. Até aí tudo bem, né? Alguns têm uma liturgia mais fechada, uns têm uma liturgia mais aberta, alguns têm um sistema de governo de um jeito, um sistema de governo de outro. Quanto a isso, tudo bem. Mas, irmãos, aí que está o problema, quando entra na questão doutrinária. E aqui eu digo doutrina não no sentido de roupa, porque tem gente aí que acha que doutrina, tem igreja que acha assim, doutrina de igreja é a modo de vestir, e não é isso. Doutrina bíblica. E aqui, irmãos, a gente tem que entender que a doutrina da justificação é algo tão interessante, por quê? Porque tem gente que vive hoje fazendo de tudo para ser salvo. E aí a pessoa confunde que às vezes quando não faz A ou B, uma situação, ela já acha que perdeu a salvação. Eu acho que todo mundo aqui conhece gente que já falou isso. Você falou o seguinte, cuidado que senão você vai perder a salvação. Não já? Às vezes até você está pensando um pouquinho nisso, pensando assim, mas não perde não? Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Será que perde? Será que não perde? E se não perde, eu estou baseado em quê? Eu estou baseado em mim, no que eu acho, no que eu penso, no que eu acredito? Irmãos, o que eu acho, que eu penso, que eu acredito, não vale nada. O que vale é o que está escrito aqui. Diante da salvação, diante daquilo que Deus faz, o meu achar, o meu pensar, o meu acreditar, não tem muito valor. O que vale é o que Deus fala, por isso que isso aqui é a palavra de Deus. Então a gente tem que aprender isso, irmãos, para a gente não ficar assim, você perde salvação? Eu acho que perde. Não, peraí, você acha? Não. Eu acho que não. Mas você acha também não. O que a Bíblia diz? Irmãos, a gente vai ver isso. A gente vai ficar um pouquinho nessa passagem de Romanos, capítulo 1, versículo 14, até o versículo 17. Pois não me envergonho, aliás, 14, né? Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra e te clamamos a tua misericórdia e a tua graça. Que o Senhor fale conosco, o Senhor mesmo, e nos ensine, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te clamamos que o teu Espírito Santo haja no nosso meio e que somente o teu Espírito Santo
repreende toda ação do maligno contra nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente viu alguns dias para trás que, só fazendo uma recapitulação e fazendo um exercício de fixação. Existem apóstolos hoje? Não existe apóstolo. Né? A gente bateu bastante nesse ponto, a gente ficou meia hora discutindo o versículo 1 para falar o quê? Paulo era chamado de apóstolo, de servo e de chamado. A gente viu que apóstolo é aquele que tem algumas características, que recebeu um chamado direto do Senhor, que viu realmente Jesus e que andou com ele. Né? A gente viu que Paulo não andou, mas a gente viu que ele teve um outro ponto ali, que Jesus o chama pessoalmente. Bom, beleza. E a gente começou a ver que Romanos, a carta aos Romanos é para uma igreja que Paulo não conhecia, Paulo não tinha ido em Roma, e era uma carta que ele estava mandando porque ele tinha o desejo de ser missionário na Espanha, e ele queria uma base local. E Roma seria essa base. E ali a gente vê que é uma carta diferente das outras cartas, porque, por exemplo, na carta de Coríntios, ele vai falar sobre problemas. Tem muito problema aí, tem gente que está fazendo a ceia, enquanto uns comem muito, outros estão passando fome, vocês estão entendendo errado essa questão de dons, tem um cara aí que está ficando com a mulher do pai. Então, assim, são várias situações pontuais que Paulo ele vai fazer. Romanos não, Romanos ele não vai tratar de problema nenhum da igreja, mas ele vai ensinar essa igreja, ele vai falar o que realmente ele crê, o que realmente ele acredita. Irmão, pode passar no próximo, por favor. E aqui, irmãos, eu dividi essa parte, né, Romanos capítulo 1, do 14 ao 16, que ele vai falar sobre a questão da necessidade de pregar o evangelho, o poder do evangelho e a eficácia do evangelho. Aliás, esses 3 versículos, 14, 15, 16 e 17. Do 14 ao 16, a necessidade de pregar o evangelho. A gente vai só recapitular um pouquinho. Do versículo 14 a 16, ele vai falar o seguinte: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Irmãos, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo ele fala que ele está pronto para pregar o evangelho. Isso aqui é um negócio interessante, porque o apóstolo Paulo ele tinha desejo de ir em Roma. Ele tinha desejo já há muito tempo de estar em Roma. Só que ele nunca foi. Ele não tinha ido. Não tinha aparecido a condição ideal para que ele fosse em Roma. E aqui ele fala o seguinte: olha, eu tenho esse desejo, a demora para ir para Roma não é por causa dele, a demora ela é circunstancial. Deus estava travando, né? Tinha alguma coisa, Deus ele impedia. E a gente sabe hoje que o apóstolo Paulo não conseguiu ir para Roma, né? Porque Deus tinha um plano maior, e está aí a carta que a gente tem hoje, que chegou às nossas mãos, porque Paulo não conseguiu ir para Roma no tempo que ele queria. Ele foi depois, mas ele não conseguiu. E nós temos hoje uma carta por causa disso. Eu falei isso semana passada, irmão, só vou voltar aqui até a gente chegar no ponto que a gente realmente precisa. Então, Paulo estava pronto a pregar. Ele pregava em prisão, pregava em liberdade, ele pregava em sinagoga, ele pregava na corte, ele pregava na praça, ele pregava para qualquer lugar. Ele está falando o seguinte: olha, estou pronto. Meu nome para pregar o evangelho, meu nome é pronto. Estou preparado. Eu vou pregar. Esse é o ponto primeiro aqui que a gente vê. O segundo lugar, ele fala que ele é devedor do evangelho. E aí eu até brinquei aqui semana passada que eu falei o seguinte: existem 2 maneiras da gente dever alguém. A primeira é quando a pessoa me empresta um dinheiro, ou eu compro algo de alguém e eu preciso pagar. Eu sou devedor. E a segunda é qual? Que é o caso do apóstolo Paulo. Tá? Você recebe algo, fala o seguinte: olha, eu vou te dar um dinheiro aqui, você entrega para o José. Vou te dar um dinheiro aqui, você vai entregar para o José. Se ele não entrega, ele fica o quê? Devedor. E o apóstolo Paulo ele se sentia assim. O apóstolo Paulo ele se sentia devedor
do Evangelho. O que é isso? Ele recebeu algo precioso. Irmãos, isso aqui agora a gente pode trazer uma aplicação para a vida da gente. Nós também temos que nos sentir devedores. Tá? Porque Paulo ele recebeu algo precioso demais, que era o Evangelho. E aqui ele vai começar a explicar um pouquinho sobre o que é esse Evangelho. E ele falou o seguinte, olha, eu sou devedor, eu não posso calar. Eu não posso não falar. Porque se eu não falar, eu sou devedor. Ele fala o seguinte, eu me sinto isso, eu me sinto como um devedor do Evangelho. Eu tenho obrigação de fazer esse Evangelho conhecido. E no terceiro ponto dessa parte, ele fala que ele não se envergonhava do Evangelho. E aí, pode passar o próximo, irmão? Que a gente pensa o seguinte, mas por que Paulo seria tentado a envergonhar-se do Evangelho ao planejar sua viagem para Roma? Pode passar, irmão. E eu trouxe alguns pontos. Primeiro, porque o Evangelho, irmãos, ele era identificado como um carpinteiro judeu que foi crucificado. E a gente precisa entender os contextos, irmão, para a gente ler a Bíblia e a gente entender realmente qual que era a intenção autoral, a gente tem que entender o contexto. Irmãos, o romano, ele nunca sentiu um sentimento positivo em relação a judeu. O romano, ele tinha uma certa aversão, ele não cultivava uma apreciação especial em relação a judeu, ele tinha uma certa aversão a judeu. E a gente vai ver isso que, ao longo do Império Romano, os judeus foram expulsos de Roma várias vezes. Inclusive, na época que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos romanos, acredita-se que Cláudio ele tinha expulsado os judeus de Roma. A gente pode ter uma ideia por que o romano não gostava de judeu. Alguém pode me dizer? Exatamente. Né? O romano, ele era o quê? Ele era politeísta, ele acreditava em vários deuses. Inclusive, o imperador era um deus para eles. Então, pensa, você tem um povo totalmente diferente. Porque o judeu, ele era monoteísta, ele não acreditava nos outros deuses, ele acreditava num Deus só. E ele não reverenciava o imperador como um Deus. Assim como os cristãos. Então, irmãos, quando ele fala o seguinte, que ele não se envergonhava, ele poderia ser tentado a se envergonhar, por quê? Porque para o judeu, para o romano, um judeu vir pregar aqui e pregar sobre um carpinteiro que foi crucificado, irmão, a cruz era a pior morte que tinha. Para o Império Romano, era a morte que um romano não era morto assim. Um romano ele não podia ser morto crucificado. A morte em cruz era somente para alguém que fosse um estrangeiro e era uma morte humilhante. Era algo assim, para poder rebaixar, humilhar a pessoa. Tanto é que o apóstolo Paulo, a gente, faz os links, faz os links. Né? Por que o apóstolo Paulo, quando ele é preso pelos judeus, e os judeus querem levar ele para o governador, ele vira e fala o seguinte, eu sou cidadão romano. Tá? Por que ele falou que ele era cidadão romano? O que ele ia ganhar com isso? Ele ia ganhar com isso o seguinte, ele não ia ser morto na cruz. Eles não podiam pedir a crucificação dele. Por quê? Você vai pedir a crucificação de um cidadão romano? O romano não aceitaria isso nunca. Então ele alega o quê? Que ele era romano. Então, irmãos, Paulo estava escrevendo aqui para os romanos cristãos, né? Pessoal de Roma. Mas ele poderia se sentir envergonhado porque ele fosse pregar, por quê? Porque para o romano isso era desprezível. A mensagem da cruz para um romano era desprezível, porque era de um judeu carpinteiro, crucificado. Era um negócio que, para mim ouvir esse negócio, sei não. Segundo, porque naquela época, como ainda hoje, os sábios do mundo nutriam desprezo pelo Evangelho. Paulo deixa isso bem claro em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Quem pode ler para mim? 1 Coríntios 1, 18, e depois o versículo 23 a 25.
23 a 25 agora, irmão. Irmãos, esse versículo aí vai até entrar num próximo ponto meu. Perceba que Roma era a capital do império. Roma era uma cidade super importante, era cidade rica, as pessoas, né, eram ricas, quem não era escravo, né, porque Roma ou você era escravo ou você era um cara muito rico, não tinha um meio termo em Roma. E aí você vai falar o seguinte, espera aí, para que eu vou ouvir isso? Essa mensagem, uma mensagem de um judeu crucificado, a gente já tem tantos deuses, para que mais um? E para que um Deus que foi humilhado? Um Deus que foi morto? Para que isso? Irmãos, para o romano daquela época não fazia muito sentido. Por isso que ele fala o seguinte, olha, nós pregamos um Cristo crucificado. E isso é loucura. Isso é loucura. Irmãos, até hoje isso é loucura. Você falar que você está pregando um Cristo, um homem que foi crucificado, né, que viveu como ele viveu, o próprio Deus que desceu. Irmão, se não for por fé, é complicado de se descer. Né? Ainda mais que eles viviam em meio a tantos deuses, em meio a tantas mitologias, e as mitologias greco-romanas eram mitologias de deuses vencedores, eram mitologias de deuses guerreiros, de deuses que venciam, né, todas as batalhas. Não era um Deus que era morto, era um Deus que era cuspido, que foi humilhado, que foi açoitado, que foi crucificado. Era loucura. Próximo ponto, irmão, pode passar. Porque o evangelho centralizado na cruz de Cristo era visto com desdém, tanto por judeus como por gentios. Irmãos, para os gregos era loucura e para os judeus escândalo, né? O irmão leu lá esse texto. Aí é interessante, olha os contextos, irmão, a gente tem que linkar as coisas. Os irmãos conhecem a ideia platônica, os irmãos sabem o que é platonismo. Não vou dar aula de filosofia, mas por que a Bíblia fala que pro grego isso era loucura? Lembra que Platão ele acreditava num mundo dual, um dualismo, que existia o mundo das ideias, né, e o mundo sensível, o mundo aqui. E que as coisas que nós vivemos aqui, a gente vive uma realidade imperfeita. A nossa realidade é imperfeita. Quando eu olho para essa cadeira aqui, por mais bonita e mais bem trabalhada que ela seja, ela é imperfeita. Por quê? Porque ele acreditava que as coisas são perfeitas num mundo das ideias. Em outro mundo existe algo perfeito e que quando chega para a parte física, acontece uma imperfeição. Então, qual que é a ideia das religiões que abraçaram o platonismo? E a gente tem que tomar cuidado, que tem gente que ainda pensa assim hoje, que a carne é má, mas a Bíblia fala que a questão da carne ser má não é isso aqui, é a nossa natureza pecaminosa. Porque a ideia do platonismo era o quê? Se isso aqui é mal, isso aqui é ruim, o dia que eu morrer e que eu sair dessa carne, eu estou livre das imperfeições. Não é? A ideia é essa. Se isso aqui tudo é ruim, então se eu sair disso aqui, eu vou estar num lugar perfeito. Eu vou estar num lugar de melhor. Então, olha para ver o que o Evangelho prega. Cristo veio e morreu. Beleza, morreu, se desprendeu. Mas ele ressuscitou, voltou para a carne. Opa, que loucura! Vai voltar para a carne de novo? E o Evangelho ele promete para mim e para você isso. Isso aqui não é, essa questão não é ruim, irmão. Nós vamos ter de novo um corpo. Tá? A gente tem que tomar cuidado com ideias platônicas de achar que tudo aqui é ruim, tudo aqui é mal. E lá no céu, tipo assim, um espírito, lá que vai ser, tipo, isso é o bom. Não, a Bíblia promete para a gente o seguinte,
né? Só que isso aqui já é escatologia, isso aqui depois vai para outros estudos, para outros livros, né? Mas nós vamos ter um corpo de novo, né? Morreu, vai ter a ressurreição, e o Evangelho prega isso, a ressurreição dos mortos. E isso, para uma ideia, para o platonismo, que o grego tinha essa ideia, não faz sentido você voltar de novo, você ter um corpo de novo. E por que para o judeu é um escândalo? Porque ele acreditava num Deus só. Ele é monoteísta. Né? E aí você pensar o seguinte, opa, já é difícil de se acreditar nesse negócio de trindade. Mas vamos ainda aceitar que Jesus seja... Mas peraí, mas Jesus, o Deus, se fazendo homem, isso para ele é escândalo. Então, para o grego é loucura e para o judeu é escândalo. Porque pelo Evangelho, Paulo já havia enfrentado muitas dificuldades. Por causa do Evangelho, Paulo já havia sido perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, enxotado em Tessalônica, em Bereia, chamado de tagarela em Atenas, taxado de impostor em Corinto. Por causa do Evangelho, Paulo enfrentava a luta que estava além das suas forças. Então, irmãos, ele tinha muito motivo para poder olhar e falar o seguinte, rapaz, será que eu vou pregar esse negócio? Mas ele falou o quê? Mas eu não me envergonho do Evangelho. Irmãos, motivo de ser tentado para não pregar, Paulo teve vários. Motivo para ficar tranquilo em casa, fazendo o que ele gostava, ele tinha muitos. Mas Paulo colocou a sua vida à disposição do Evangelho. Por que ele colocou sua vida? Pode passar o próximo, irmão. Porque Paulo tinha algumas convicções. Paulo tinha algumas convicções. Ele sabia qual era o Evangelho. Por que Paulo não se envergonhou do Evangelho? Irmãos, Paulo conhecia a origem do Evangelho. Olha o versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, a mensagem do Evangelho não era uma palavra de César. A mensagem do Evangelho não era uma palavra do império, mas a palavra do Evangelho é a palavra do Filho de Deus. Era a palavra de Deus. Irmãos, ele sabe que o Evangelho veio de Deus. O Evangelho ele não emana da terra, mas o Evangelho emana do céu. E eu tenho que ter isso em mente, irmãos. O Evangelho não procede de homens. Isso aqui não foi escrito somente por homens. Deus usou homens para escrever o Evangelho. Mas o Evangelho ele é de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. O Evangelho é de Jesus. O Evangelho é de Deus. O Evangelho é de Deus. E ele sabia isso. É uma revelação divina. A natureza do Evangelho, a boa nova, a boa notícia de perdão, algo que vem de Deus. O poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Irmãos, isso aqui, às vezes a gente faz algumas leituras e passa despercebido, mas o apóstolo Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. Já parou para pensar isso? O Evangelho é o poder de Deus. E aí a Bíblia fala que Deus ele é onipotente. Deus é onipotente. Irmãos, o Evangelho ele não tem barreira. Não tem nada que pode segurar, é o poder de Deus. Não tem coração duro que não pode ser quebrado pelo Evangelho. Ele conhecia esse Evangelho, irmãos. Ele não tinha com quem envergonhar, porque ele conhecia o Evangelho. O Evangelho era o poder de Deus, o propósito do Evangelho. E o Evangelho é um poder de Deus não para destruição. O Evangelho é o poder de Deus para salvação. Irmãos, se a gente entende o que é o Evangelho, a gente pregaria mais. Durante a semana eu fiquei pensando nisso. Pensei o seguinte, gente, se eu sei o que é o Evangelho, e se o Evangelho é o poder de Deus, e Deus é todo poderoso, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, às vezes eu fico com medo de falar do Evangelho, porque eu acho que eu não vou falar bem, eu acho que eu não sei, eu acho que eu não posso. Mas quem vai fazer não sou eu.
quem faz a obra não sou eu, quem faz não somos nós, irmãos. Quem vai fazer é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E Paulo acreditou nisso tanto, irmão, que ele colocou sua vida, igual eu disse, tanta coisa que Paulo passou, porque ele acreditava que se ele falasse do Evangelho, esse Evangelho ia chegar num coração duro e ia quebrar esse coração. Esse Evangelho ia chegar numa pessoa e transformar essa pessoa. Não o Paulo, mas o Evangelho. E Paulo conhecia isso muito bem. Paulo sabia que o Evangelho ele tinha um propósito, que é o poder de Deus para a salvação. Nenhum poder da terra pode salvar o homem, irmão. Nenhum poder, só o Evangelho. E o alcance do Evangelho. O Evangelho é tanto para judeu quanto para grego, ou seja, ele é endereçado a todos os povos. O Evangelho é universal no seu alcance. O Evangelho alcança todos os homens sem exceção, mas não todos os homens sem exceção. É aqui que está. Né? O Evangelho ele é universal, mas o Evangelho não é universalista. Ele alcança todos os homens, sem exceção, mas ele não salva todos os homens, sem exceção. Tá? Há algumas pessoas que vão manter o coração duro. E esse Evangelho ele vai ser eficaz, e a gente vai trabalhar isso daqui a pouco, quando a gente falar de justificação, que ele vai ser totalmente eficaz, mas na vida daqueles que são salvos. O sacrifício de Cristo, irmão, é totalmente eficaz. Se alguém virar e falar o seguinte, mas Jesus não vai salvar todo mundo, não? Porque ele não morreu por todos? Não. Ele morreu por todos aqueles que vão ser salvos. E para todos aqueles que vão ser salvos, o Evangelho, o sacrifício de Cristo, ele é totalmente eficaz. Ele é totalmente eficaz para aqueles que vão ser salvos. E o apóstolo Paulo ele vai trabalhar isso. E ele conhecia o alcance do Evangelho. A condição do Evangelho. O Evangelho estabelece uma condição clara para a salvação. Qual que é a condição para a salvação, irmão? Pelo que a gente leu aqui no versículo 16. Qual que é a condição para a salvação? Tem uma condição. E o Evangelho ele estabelece essa condição para ser salvo. Aquele que crê. A fé em Cristo. E ele coloca isso. O Evangelho só oferece salvação àquele que crê. Os que não creem perecem. A salvação é pela fé. E pela fé somente. E o resultado do Evangelho. O Evangelho produz não apenas fé salvadora, mas uma fé santificadora. Olha que interessante. O justo viverá pela fé. O justo é salvo pela fé e ele vive pela fé. Vence pela fé, caminha pela fé. Então, irmãos, a gente pode ver o seguinte, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar, e o poder de Deus para salvar o homem sem distinção, sem classes. E aqui nós vamos entrar no próximo ponto, irmão. Pode passar o próximo. O poder do Evangelho. Irmãos, eu acho interessante que há pessoas que se envergonham do Evangelho, há pessoas que são a vergonha do Evangelho, infelizmente, e há aqueles que não se envergonham do Evangelho. E a gente precisa definir, então, o que é Evangelho. Se a gente está falando que o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é isso, é aquilo, aquilo outro, né, a gente precisa entender o que é Evangelho. E para a gente entender o que é Evangelho, eu pensei no que a gente pode entender. Pode passar o próximo, irmão? Eu vou... Espera aí, passa o próximo. Eu acho que eu fiz... Não, volta. Aí, é isso aí, você pulou um. O que é o Evangelho? E eu pensei o seguinte, o que não é o Evangelho? O Evangelho, irmãos, para começar, ele não é o Evangelho da prosperidade. E isso tem que ficar claro na vida da gente. Né? Por quê? Como eu disse, hoje há igrejas e igrejas. Né? Outro dia eu vi alguém comentando, acho que foi o Augusto Nicodemos. Gente, eu não vou ficar entrando no Instagram não, porque a gente fica nervoso. Por quê? Você vai nos comentários
desses homens, né, Nicodemos, aí eles escrevem lá, e de repente você vai ver os comentários que o pessoal colocou, e o povo coloca uns negócios assim, que você de repente fala o seguinte, não, eu vou ter que discutir aqui com essa pessoa, né, que colocou uma outra coisa lá. E aí o Augusto Nicodemos estava falando o seguinte, que hoje a gente está vivendo um êxodo ao contrário. Há muito tempo atrás, nas nossas igrejas tradicionais, o pessoal saía, ia para as igrejas pentecostal, ia para outras igrejas, vamos colocar assim, mais avivadas. Há um tempo atrás tinha um êxodo. Eu vivi uma época assim, na década de 90, o pessoal ia. Aí a gente está vendo que hoje está tendo o inverso. O pessoal está tendo muita sede de Deus. O pessoal tem sede de aprender. E a gente está recebendo muita gente, a igreja presbiteriana está recebendo muita gente de igrejas pentecostais, tá? De igrejas neopentecostais. A gente está recebendo gente de seitas. A gente está recebendo muita gente. Tá? Por quê? Porque o pessoal, eles estão querendo aprender e sabe que aqui vai aprender, né? Quer mais de Deus. E aí ele colocou isso e falou isso. Daí um colocou assim, então você está querendo dizer que essa igreja presbiteriana que é a igreja certa, né? Porque ele falou o seguinte, o pessoal está vindo para a igreja de Cristo. Ele falou só esse comentário, que o pessoal está vindo para a igreja de Cristo. Aí, então as outras não são. Irmãos, não é essa questão de ser, de não ser, né? Mas o que acontece? Aí a vontade que deu foi falar o seguinte, olha, em parte está certo sim, porque igreja que prega esse evangelho da prosperidade não está pregando Cristo. Não é igreja séria. Isso é um desserviço, irmão. Igreja que prega o evangelho da prosperidade, eu tenho minhas dúvidas em relação à salvação. Porque o que acontece? Não é pregado o Cristo, é pregado bênção. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o evangelho, irmãos, não é evangelho da prosperidade. O evangelho, esse evangelho da prosperidade é o falso evangelho. Não é o evangelho da cruz. Esse evangelho promete conforto, não sacrifício. O evangelho que Cristo promete é um evangelho de sacrifício. Eu tenho que abrir mão. Eu tenho que tomar minha cruz. Eu tenho que morrer dia após dia. O evangelho promete sucesso e não renúncia. Riqueza na terra e não bem-aventurança no céu. Esse evangelho coloca o ser humano no centro em vez de Deus. Ele é antropocêntrico. É o homem que está no centro. É o homem que está no centro. Deus pode fazer na sua vida. E pode. Pode. Mas isso não é a regra. A regra não é essa. Que Deus vai te dar riqueza. Que Deus vai te dar um carro novo. Que Deus vai te... Espera aí. Cristo veio para me salvar da condenação eterna. Ele não veio para me dar uma vida boa na terra. Ele veio para me salvar da condenação. E tudo que eu ganho aqui nessa terra é mimo. É mimo. É mimo de Deus. Se por acaso ele me deu uma família, isso é um mimo. Ele não tinha obrigação de me dar uma família. Tá? Ele me deu um trabalho, consegui passar num concurso, isso é um mimo. É um mimo que ele me deu. Ele me deu um carro, isso foi um mimo. Mas isso não é... A essência do evangelho não é essa. Irmãos, por isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque um falso evangelho, ele confunde na cabeça das pessoas prosperidade com salvação. E aí a pessoa às vezes está passando uma vida difícil, aí ela começa a duvidar se ela realmente é salva. Porque ela começa a achar que salvação é relacionado ao que eu tenho. Deus tem me prosperado. Então quer dizer que eu tenho a bênção de Deus. Se eu estou próspero é porque eu tenho a bênção de Deus. E nem sempre é isso, irmão. Vamos ver lá a história de Jó. Vai ver, os apóstolos. Que apóstolo que ficou rico? O apóstolo Paulo falou que ele passou até fome. Ele falou o seguinte, você viver na escassez, como você viver na riqueza. Né? Você passar de tudo. Aí sim, vai para ver, eles distorcem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O pessoal gosta de usar esse versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que você pode? Você pode ter dinheiro e pode não ter. Você pode ter saúde e pode não ter.
Você pode estar passando luto e pode não estar passando a bonança. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí sim, se eu posso. Tá vendo, irmão? A gente tem que tomar cuidado, porque esse evangelho, ele troca a cruz pelo dinheiro, a bem-aventurança pela prosperidade, a salvação pelo sucesso. Ele substitui a mansão celestial pela mansão da terra. E isso, irmão, é complexo, isso é complicado. O evangelho da prosperidade é popular. Você vai ver que igreja que prega isso, enche. Se a gente estivesse aqui fazendo hoje, amanhã, às 7 manhãs do sucesso, né, eu acho que estaria o dobro de gente aqui. Se a gente estivesse fazendo as 7 chaves da conquista financeira, a gente estaria com muita gente. E está muita gente. Mas é popular. Esse tipo de evangelho atrai. Por quê? Porque produz entusiasmo da carne. As pessoas querem, né? Mas ele não alivia a consciência da culpa. Ele enche o pecador de soberba. Irmão, eu tenho que ouvir mensagem que me derruba. Eu tenho que ouvir uma mensagem que me mostra como que eu sou, como que a minha natureza é ruim. Eu tenho que ouvir e falar assim, rapaz, pior, né, só? Falou um negócio ali e eu, volta e meia, eu tô pecando mesmo. Volta e meia, eu tô pensando um trem errado. Volta e meia, eu tô querendo fazer o que não presta. Porque essa é a minha natureza. Ai de mim. Eu tenho que pedir misericórdia, eu tenho que agarrar com Deus, porque senão, se não for a ajuda de Deus, não, eu tô enrolado. Agora o evangelho te mostra o seguinte, ó, você pode. Você é o cara. Você é o cara. Você é o cara. Aí se fizer, eu sou o cara mesmo. Eu sou o cara mesmo e Deus, ele deve estar orgulhoso de mim. Ele está feliz porque ele tem um filho bom igual eu sou. Irmão, não é assim. Não é assim. Esse evangelho falso ludibria muitos obreiros gananciosos, atrai muitas pessoas avarentas e afasta de Deus os incautos em vez de conduzi-los ao Salvador. Em segundo lugar, irmãos, o evangelho que Paulo anuncia não está centralizado em milagres. Ele não é centralizado em milagres e prodígios. Irmãos, presta atenção. Por quê? Há muitos falsos obreiros que pregam o evangelho apenas para aliviar a dor do corpo, mas não as enfermidades da alma. Irmãos, Paulo não pregava esse evangelho, apesar de que Deus o usava com sinais, com milagres, ele nunca pregou isso. Paulo nunca pregou que ele ia fazer uma campanha de cura e libertação. Ele não pregava isso, porque as pessoas hoje têm pregado cura, mas não pregam arrependimento. A gente tem que tomar cuidado. Lembra que Jesus ele fala o seguinte, que importa é que eu entrasse no céu. Ainda que fosse manco, coxo, cego, com um olho só, com uma perna só, mas que eu entre no céu. O que ele está querendo dizer, né? Tipo assim, não podia falar o seguinte, não, pode dar um jeito, nós vai resolver aqui para você entrar perfeito. A ênfase, não é que a gente vai ficar deficiente, portador de necessidade, ter alguma coisa no céu. Não é isso que ele está querendo dizer. O que ele está querendo é dar um alerta nesse ponto. Falar o seguinte, olha, não preocupa com essas coisas não. Não preocupa com essas coisas. Preocupa com a sua salvação. Preocupa com se arrepender dos seus pecados. Mudança de vida, transformação. O evangelho ele vem para isso. Para mostrar como nós somos pecadores e nós precisamos de um Salvador. E Jesus é esse Salvador. Nada pode ocupar esse lugar. Nada. Nada, irmão. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que reafirmar, a gente tem que ter convicção que Deus pode e Deus cura. Eu acho que todo mundo aqui conhece experiências, eu já teve experiências de cura de Deus, e eu já vivi isso na minha vida. Né? Deus cura câncer, Deus cura tudo. Deus pode todas as coisas, Ele pode, irmão, e Ele cura mesmo, a gente tem que acreditar nisso. Mas esse não é o foco, irmão, esse não é o foco. O foco não é cura, o foco não é milagre, o foco não é sinal. Jesus ele nunca abdicou do seu poder, mas o evangelho não é constituído apenas de milagre. O milagre pode abrir as portas para o evangelho, mas ele não é o evangelho. O milagre ele abre.
O milagre em si não é suficiente para converter o pecador. Só o Espírito Santo pode fazê-lo. Irmãos, e esse negócio de milagre é um negócio tão interessante, porque foram 3 períodos que a gente vê na Bíblia, que foram os 3 períodos de grandes milagres. E eu vou te mostrar que isso não valeu de nada. Quais foram os períodos que as pessoas aqui na terra viram um milagre assim, a rodo? Moisés, não é? Moisés abriu o mar, olha tanto sinal aconteceu. E tanto o Egito quanto os israelitas, o que aconteceu com eles? Coração duro, coração fechado. Os caras, irmão, pensa pra você ver. Eu acho que se eu tiver num corguinho, de repente parou o corgo ali, abriu para mim para me passar, eu acho que eu ia contar esse negócio o resto da minha vida. Eu acho que minha vida nunca mais ia ser a mesma. Se tivesse um rego d'água, se tivesse parado para me passar. Agora, Deus abriu o mar. Era para aquele povo ali ser um povo assim extremamente, se milagre valesse alguma coisa, era para aquele povo ali ser um povo assim extremamente fiel. Um povo assim que fala assim, não, eu vi o que Deus fez. Eu vou dobrar por causa de bezerro, né? Eu vou adorar outro Deus? De jeito nenhum. O que Deus mandar que eu faça agora. Né? A gente pensa isso, mas não adiantou de nada. A época de Elias, a Bíblia fala que Deus usou Elias, que Elias fez sinais e maravilhas no seu período. E foi a época que Israel teve o coração duro. Acabe, Jezabel, né? Você vê, um homem contra 400 profetas de Baal. E o povo não estava do lado dele, não. O povo estava do lado dos profetas de Baal. Aí depois que, nossa, o que aconteceu? Época de milagres. O povo do coração duro. E o grande período de milagres na época de Jesus. Lá, Jesus andava, curava, ressuscitava morto, dava vista a cego. E o que eles fizeram com ele? Não resolveu nada. Se for analisar por esse lado, se milagre muda. Igual eu falei, milagre pode ser a porta que Deus abre para o Evangelho, mas milagre não é o Evangelho. Então é isso. Não está centralizado em milagres e prodígios. Eu posso continuar acreditando que Deus cura? Claro. Eu posso continuar orando que Deus cure? Continue, irmão. E eu tenho que orar até o fim, crendo que Deus vai curar. Mas eu tenho que só ter o seguinte, né? Muita gente de outras igrejas acha o seguinte, vocês não acreditam. Acredita sim. Só que o nosso foco não é esse. O nosso foco não é esse. Mas nós acreditamos em milagres, acreditamos em curas, acreditamos em sinais que Deus pode fazer. Mas isso aí não é foco. Porque a Bíblia vai falar, e o próprio apóstolo Paulo, que o próprio diabo, ele faz falsos sinais para poder enganar, se possível, os eleitos. E em terceiro lugar, irmãos, o evangelho que Paulo anuncia não é o evangelho do descompromisso com o senhorio de Cristo. Irmãos, há muitas pessoas que entram para a igreja, mas não nascem de novo. Elas fazem parte da igreja da terra, mas não fazem parte da igreja do céu. Isso aqui é um alerta para mim e para você, irmão, porque ter o nome registrado no hall de membros da igreja é uma coisa, mas ter o nome registrado no livro da vida pode ser outra. Irmãos, o apóstolo Paulo, o evangelho que o apóstolo Paulo, ele prega, é um evangelho de transformação de vida. O evangelho que Paulo pregava, e esse evangelho que é o poder de Deus, é o evangelho que transforma. A minha vida não pode ser mais a mesma. Se antes eu era ladrão, não sou mais. Se antes eu era mentiroso, eu não sou mais. Se antes eu era qualquer outra coisa que ofendia a honra e a glória de Deus, hoje eu não posso ser mais. É o evangelho de compromisso. É o evangelho de mudança. Não é o evangelho de descompromisso com o senhorio. Irmãos, o que hoje a gente vê é muita adesão e pouca conversão. As pessoas têm aderido à fé evangélica, por quê? Porque é legal, e é tão gostoso, irmão, a gente estar junto, é tão gostoso você ter um lugar, povo bacana, eu sei que eu não vou ter problema, não vou ter confusão, né? A gente vai encontrar uma vez na semana, 2 vezes na semana, vai ter amizade, vai ter, mas
o foco no, né? Isso é legal. E as pessoas, às vezes, têm aderido a isso, porque num mundo hoje tão egoísta, num mundo tão complicado, que as pessoas só pensam em si mesmas, de repente você encontra uma comunidade que as pessoas se importam umas com as outras, isso é legal, isso é gostoso, né? É muito bom você encontrar pessoas que importam com você. Aonde que você encontra isso lá fora? Gente que importa com você, que não é seu parente, que não aconteceu igual hoje. Ontem, 10 horas da noite, me ligou, a gente estava em casa, uma irmã que estava vindo, ela estava mudando de Uruaçu para Tupaciguara, e o carro estragou aqui na BR, 153. Né? Foi ali para frente, ali perto da base aérea. Aí o que acontece? Alex, meu carro estragou, tal. Não, mas pode deixar, ué, fica tranquilo. A gente foi lá, deixaram o carro lá, a gente foi lá, pegou eles, levou para casa, dormiu lá em casa, jantou, tomou café da manhã, está lá esperando agora para poder ir embora. Eu sou parente? Não. Eu conheço de onde? Conheço de igreja. São meus irmãos da fé. Aonde lá fora que as pessoas fazem isso? Então, tá vendo, irmão? A gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque é um ambiente gostoso, que as pessoas se importam, as pessoas fazem umas pelas outras, né? E a gente tem que tomar cuidado que, às vezes, as pessoas têm aderido a isso. A isso. E a gente tem que estar, irmãos, compromisso com o senhorio de Cristo. Isso é mais um mimo que Deus nos dá, que é a igreja. Relacionamento uns com os outros, mas esse não é o ponto central. Nós precisamos ter um compromisso com Cristo. Pode passar o próximo, então. Então, se isso não é evangelho, o que é evangelho? O evangelho ele tem um poder irresistível. Irmão, a Bíblia fala que Deus, que o evangelho é o poder de Deus. E aqui esse poder é dinamis, no grego, né? Da onde vem a palavra dinamite. O evangelho é a dinamite de Deus. É como se fosse isso. Ele sabe, o evangelho é aquilo que quebra, irmão. O evangelho ele quebra barreira, ele quebra coração duro, ele atravessa a muralha, ele desconhece impossibilidades. O evangelho tem poder de produzir algo. Ele faz de nós pessoas novas. E só o evangelho faz isso, irmão. É o evangelho que faz isso. Não tem outra coisa. Se eu falar o seguinte, eu vou me condicionar a ser uma pessoa melhor. Não tem como. As pessoas lutam e não conseguem. A única coisa que realmente transforma foi o seguinte, rapaz, esse cara aqui, ontem mesmo a gente estava conversando, a gente levou alguns seminaristas lá em casa, o rapaz estava contando que trabalhou com missões, e ele trabalhou e evangelizou um cara que era do PCC, lá em Ribeirão Preto, e o cara, ele se orgulhava, quando eles começaram a falar com ele, ele se orgulhava, contando que a última morte que ele fez foi isso, e do jeito que ele aconteceu, e que fez e aconteceu. Trabalharam com o cara, evangelizaram, oraram, foi muito difícil, teve suas recaídas com cocaína, recaída com isso, com aquilo, mas por fim, ele entregou a vida para Jesus. Hoje uma pessoa nova, transformada, que não tem mais o orgulho do passado pecaminoso, mas que agora quer viver para Deus. O que faz isso, irmão? Centro de reabilitação não faz isso. A única coisa que transforma o ser humano de dentro para fora é o evangelho. É só o evangelho que faz isso. O evangelho ele tem um poder irresistível. E ele é tão poderoso, irmão, que ele é mais poderoso, o evangelho tem um poder muito maior do que o poder da criação. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia fala que para criar, Deus falou, não foi? A Bíblia fala assim, que tudo que ele criou, ele falou. Haja isso, haja aquilo. Agora, para salvar, não foi necessário só palavras. Para salvar, foi necessário o sacrifício do Filho de Deus. Irmãos, é um poder maior do que o poder da criação, o poder da salvação. Porque precisou o próprio Deus descer nessa terra, se fazer homem e morrer numa cruz. Irmãos, esse é o evangelho que nós acreditamos. É o único poder capaz de salvar o pecador. E é o poder de Deus para a salvação apenas dos que creem.
há uma limitação imposta pelo Evangelho. O Evangelho não salva a todos. Não porque não haja um poder intrínseco nesse Evangelho para poder salvar. Mas porque aprove a Deus que a salvação fosse experimentada apenas aqueles que creem. Irmãos, essa é a necessidade de eu falar do Evangelho. É pensar o seguinte, olha, se a única coisa capaz de salvar o ser humano é o Evangelho, e eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho meus irmãos, eu tenho alguém que precisa desse Evangelho, eu preciso falar. Essa pessoa precisa ser salva, eu tenho que falar do Evangelho. Porque é só o Evangelho que salva. Vocês lembram a história lá do rico e Lázaro? Quem aqui acredita que as parábolas de Jesus eram literais? Ninguém acredita que as parábolas de Jesus eram literais? Você acha que aquelas histórias que Jesus conta eram histórias para ilustrar ou eram histórias reais? Eu acredito que era história real. Eu acredito que era uma história real. Jesus está contando. Né? Por exemplo, quando Jesus ele fala lá sobre o casamento, quando eles perguntam assim, Senhor, Moisés disse que a gente podia dar carta de divórcio e tal. Daí ele falou o seguinte, vocês são duros de coração. Lembra como foi no começo dos tempos? Aí ele vai contar a história de Adão e Eva. Ele fala assim, lá no começo, Deus fez o homem para a mulher e tal, e eles viveu, e os dois iam ser uma só carne. Jesus estava falando o seguinte, aquela história é real. Porque muita gente acha que a história de Adão e Eva era só um mito para explicar alguma coisa. Se saiu da boca de Jesus, é porque é real. E aí fala o seguinte, que existia um homem chamado Lázaro e um rico. E a Bíblia fala que esse Lázaro, ele comia das migalhas que caía da mesa do rico. E aí um dia os dois morreram, coincidiu dos dois morrer no mesmo dia. E a Bíblia fala que o Lázaro ele foi recolhido ao seio de Abraão, né? Ele foi para um lugar de descanso. E a Bíblia fala que esse rico, fala o seguinte, e tendo aberto os olhos, viu que estava em grande tormento. Olha para ver. A gente aprende algumas coisas com isso aí, né? Que morreu aqui, quando abriu o olho já está no outro lado. E a Bíblia fala que ele abriu os olhos e viu já estava em grande tormento. E ele falou o seguinte, gente, na hora ele falou o seguinte, pai Abraão, molha a ponta da língua, né? Pede para molhar a ponta para me dar um refresco, né? E põe aqui na minha língua aqui. Daí ele falou assim, não dá, né? A gente tem um abismo muito grande. Não, então faz o seguinte, deixa eu voltar e falar para os meus irmãos, para eles não virem aqui, parar nesse lugar aqui, né, de tormento. Aí Abraão falou o seguinte, não dá. Eles têm o quê? Tem a lei e os profetas, que ouçam. Tá? Irmãos, então é isso, a gente tem a oportunidade aqui, da gente poder falar, para as pessoas serem salvas. A gente tem, porque se eu sei, e eu tenho aprendido isso, que o Evangelho é o único poder capaz de salvar, e é um poder capaz de salvar o pecador, né? Então, irmão, se eu quero que alguém seja salvo, eu tenho que falar. Eu tenho que expor o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas a salvação apenas dos que creem. Não sei porque que Deus fez assim, mas Deus fez assim. Ele colocou uma limitação, que ia ser salvo somente aqueles que creem. Pode passar o próximo, irmão. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque nele se revela a justiça de Deus. Aqui vai ser a ponto que nós vamos começar a justificação. Irmãos, Paulo diz que Deus revela sua ira contra toda impiedade e perversão dos homens. Lê para mim, Romanos 1, 18. Olha para ver que interessante.
A Bíblia fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda perversão e impiedade. Irmão, a gente começa a achar que perversão e piedade é aqueles caras que fazem uns negócios muito feios, muito terríveis. Mas perversão e impiedade é eu errar o alvo. É eu não fazer aquilo que eu devo fazer. Porque ele vai falar o quê? Daqueles que detêm a verdade, daqueles que conhecem, mas não faz. Aí você vai falar o seguinte, as pessoas lá fora, mas a gente vai entrar, isso já vai ser a próxima aula, que a gente vai falar da necessidade de Jesus. Aí eu vou te perguntar, irmão, um índio, ele nunca ouviu falar de Jesus. Ele pode ser condenado ou não? Boa pergunta, excelente pergunta, que nós vamos discorrer ela na próxima aula mais a fundo, mas hoje eu já vou dar um spoilerzinho aqui. Ele pode ou não? Pode. Não só pode, como vai ser condenado. Exatamente. Irmão, presta atenção, as pessoas vão ser condenadas pelo pecado e porque elas conhecem a Deus. A Bíblia fala que todos conhecem a Deus. Todos. Só que existe a salvação, que ela é exposta, né? Tipo assim, aqui na Bíblia, e a única forma de eu ser salvo é eu conhecer essa salvação, que é o Evangelho, mas existe o conhecimento de Deus que ele se revela através da natureza. E aí, porque Deus se revela na natureza e na consciência dos homens, todo mundo vai estar condenado. Todo mundo está condenado porque ele se revela. Inclusive eu e você, nós estávamos condenados, mas pelo fato de Jesus ter vindo e morrido na cruz, aí pelo fato desse sacrifício, aí sim, eu não estou mais, eu estou justificado nele. Mas todos os homens são condenados por isso. Mas a gente vai trabalhar mais isso. É um negócio até para você pensar, você ficar revoltado, você fala assim, não, eu não concordo não. Querer quando for na próxima aula vai ficar mais interessante. Aí nós vamos trabalhar nisso também, porque assim, a gente tem que pensar o seguinte, ele sempre se revelou, pela questão da natureza, tudo, ele sempre se revelou. Mas as pessoas lá no Antigo Testamento, elas eram salvas na esperança do Messias. Eles eram salvos na fé, tudo sempre foi fé. Ele vai explicar isso muito bem lá em Hebreus. E ele vai fazer também essa explicação em Romanos. Tá? Mas sempre foi por fé. Porque as pessoas acham que foi por causa, se você cumprisse a lei. Quem cumpria a lei? Pelo contrário, a lei só serve para te mostrar que você é pecador. A lei só serve para te mostrar que você é pecador e você precisa de um salvador. Porque todas aquelas leis lá, quem cumpriria aquilo ali? Ninguém. O único que cumpriu foi Jesus, que cumpriu toda a lei. A Bíblia fala isso, ele cumpriu toda a lei. Né? Então, porque ele cumpriu a lei, nós temos acesso, nós temos perdão. Mas nós vamos trabalhar nisso aí, irmão. Mas o que acontece? O que eu estava falando, né, em relação à salvação, que Deus, então, ele revela a sua ira. Irmão, as pessoas estão pregando aí que Deus ama todo mundo, de um modo e esquece de contar que vai ter o juízo. Conta a história direito, conta a história toda. O Evangelho é contar a história toda. É falar o seguinte, olha, nós somos pecadores, né? O homem caiu, nós somos pecadores, e a Bíblia diz que a ira de Deus ela vem sobre todo pecador. Nós estamos condenados ao inferno, e é uma condenação eterna. Mas a boa nova é que Cristo veio e morreu pelos meus e pelos seus pecados. E no sacrifício de Cristo, ele me livra da condenação eterna. É isso que é a mensagem inteira. A mensagem inteira não é só assim, Jesus te ama, viu? Jesus te ama. E é por isso mesmo que ele veio. Por te amar, ele não quer te ver no inferno para sempre. Só que, irmãos, isso hoje é complicado, as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas não querem ser confrontadas com o pecado e não querem saber de uma condenação eterna. E a Bíblia fala aqui que Deus ele vai derramar a sua ira, ele já derrama a sua ira sobre toda a ira e perversão. Ele é juiz de vivos e mortos, ele vai vir julgar todos com justiça. Um dia, irmãos, todos nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo.
Todos nós daremos conta da nossa vida. No dia do juízo, irmãos, os livros serão abertos e seremos julgados conforme o que tiver ali registrado. E o negócio é o seguinte: vão ter muitas testemunhas contra nós. Esse é o problema. Nossas palavras, nossas obras, nossas omissões, nossos pensamentos, nossos desejos. Irmão, se a gente for para pensar assim, não, mas eu nunca fiz nada tão complexo assim, nunca matei, não adulterei, nunca fiz nada. Irmão, se a gente for parar para pensar da questão do pecado, se eu, particularmente, um ano tem 365 dias, vamos colocar que, pelo menos por pensamento, eu pequei 3 vezes ao dia. Vamos supor que eu pequei 1000 vezes por ano. Eu já tenho contra mim 42 mil pecados. Assim, extremamente por baixo. Né? Que eu já tenho hoje pelo menos 42 mil pecados na minha conta. Então, é um negócio assim, e tudo isso vai vir à tona. É o seguinte, você pecou, você pecou, você pecou, você pecou, você pecou, você pecou. Né? Se a gente for analisar, porque eu vou dar conta. E o que aconteceria se se um advogado de acusação e um promotor provassem pelos autos do processo que ele cometeu 42 mil transgressões da lei? Né? Você é condenado, irmão, é condenado. Você errou, e errou muito, errou feio. Né? Não tem como defender. E aqui na terra, irmão, a gente pode até tentar subornar, né? Você pode tentar subornar um juiz, tentar subornar um tribunal, você pode tentar subornar, mas diante do juiz da terra, irmão, que suborno que você ia dar? Diante do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que não falta nada, que tem tudo, que é Ele por si só basta, o que eu ia fazer para subornar um juiz desse? Não tem. Ezequiel 18, 20, lê para mim. Até aí, irmã, está ótimo. Era só essa primeira parte, principalmente. A alma que pecar, essa morrerá. E essa morte é morte o quê? Morte física? A alma morre fisicamente? Essa morte não é morte física. E aí falou que a alma que pecar, essa morrerá. Êxodo 34, 27. Êxodo 34, 7. 34, 7, desculpa. Esse texto aí que ela leu fala que Deus ele não toma por inocente o culpado. Vamos fazendo os links, vamos fazendo zero. Se Deus ele diz que a alma que pecar não morrerá, ele fala que ele não toma por inocente o culpado. Aí eu preciso de quantos pecados para ser condenado? Milhares? Né? Vamos pôr pelo meu... Eu estou bem, 42 mil pecados só. Será que 45 mil para baixo? Quantos pecados que Lúcifer teve para ser expulso? 1. O diabo errou uma vez. E acabou para ele. O que ele fez? A Bíblia fala que ele foi expulso do céu por causa de um pecado. Ele quis ficar no lugar de Deus. Né? E Deus o expulsou de lá. Irmãos, Apocalipse 21, 27. Vocês têm que entender, irmão, o valor do sacrifício de Jesus.
Apocalipse 21, 27. Nela não entrará nada impuro. Nada impuro e imperfeito. Né? No céu, lá na Nova Jerusalém, nada impuro ou imperfeito vai entrar lá. Irmão, pensa na gravidade do negócio. É isso aí que é pregação do Evangelho. É a gente entender o tão distante que a gente está. O sarrafo de Deus é alto demais. O negócio é muito alto. O padrão é muito alto, é muito elevado. O que ele requer é muito elevado. E a lei toda lá no Antigo Testamento era para mostrar isso. Falar o seguinte, ó, o negócio aqui não é de qualquer jeito, não. Tem que ser assim. E para mostrar o quê? Você dá conta? Não dá. E agora? Ai de nós. Ai de nós. Por isso que o sacrifício de Cristo ele é tão perfeito. E é tão necessário. Porque, irmãos, nenhum de nós, se não fosse Cristo, nenhum de nós teria acesso, não teria oportunidade, possibilidade de escapar da ira futura, da ira vindoura. E a ira, irmão, vai vir, porque é algo que foi prometido por Deus. A ira vindoura virá sobre toda a humanidade. Irmão, então eu tenho que entender isso, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele, a salvação, porque nele se revela a justiça de Deus. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Pode falar, irmã. Pode falar. Ah, tá, ótimo. Eu quero saber como nós seremos julgados. Né? Se crê que nós não vamos ser julgados para condenação. Né? Se crê que a gente vai passar por tipo um julgamento, mas em relação a galardão. Né? Porque nós, quando a gente for julgado, né, Deus vai olhar para nós, mas não vai ver a gente, vai ver o sacrifício de Cristo. Né? Tudo aquilo que a gente fez, aí vai ser olhado o quê? Realmente, fulano é um pecador. Mas os pecados dele já foram apagados. Né? Já foram lavados no sangue de Cristo. E aí acredita-se num julgamento tipo de galardão, né? Tipo assim, aquilo que a gente fez, aquilo que vai ser, quando ele fala de ser passado pelo fogo, as nossas obras, mas isso é algo interessante. Mas nós não vamos passar esse julgamento. Quem está em Cristo, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele vai falar isso lá em Romanos, capítulo 8. Por isso que estudar Romanos é muito interessante. A gente vai ver sobre isso aí, irmã. Então, assim, se a gente for pensar, irmãos, Cristo, ele se apresenta como sacrifício por nós, para demonstrar o quê? A justiça de Deus. Se Deus ele é tão exigente assim, essa justiça ela tem que ser saciada. Essa justiça ela tem que ser feita. Deus ele não é injusto, ele não vai salvar uma pessoa porque a pessoa é bonzinha, é bonito, é porque a pessoa, coitado, ele errou porque foi uma época, foi um período da vida dele. Não, ele vai exercer essa justiça, porque ele falou que vai. A alma que pecar morrerá, não vai entrar em justiça, impureza no céu. Deus não toma por inocente o culpado, ele é justo. Então ele tem que satisfazer essa justiça. Por isso, irmãos, que o Evangelho, como eu disse, revela a justiça de Deus. E revela a justiça de Cristo imputada a nós. O que a gente não podia fazer, Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ele veio ao mundo como nosso fiador. Ele veio ao mundo como nosso representante, o nosso substituto. Quando ele estava na cruz, irmãos, Deus fez cair. Por isso que quando ele fala assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Diz assim, Deus meu, por que me abandonaste? Porque ali na cruz do Calvário, Deus estava jogando todos os nossos pecados nele. Ele podia morrer, Jesus? Não podia. Por que ele morreu? O que a gente leu lá em Ezequiel? A alma que pecar, essa morrerá. Ele só morreu porque um pecado que faz morrer
caiu nele. Os nossos pecados foram jogados nele. Na cruz do Calvário, irmãos, todos os pecados nossos caíram, foram jogados em Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Por isso que Isaías fala em Isaías 53:6. Ele foi ferido pelos nossos pecados e transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmãos, Deus fez ele enfermar, e naquele momento ele se tornou pecado por nós. Ele se fez maldição por nós. Do alto da cruz, com o corpo ferido, os músculos esmagados, dores alucinantes, né? Ele fala o seguinte: Deus, por que me desamparaste? Deus não pôde ampará-lo, porque era necessário ele passar por isso. Se ele não tivesse passado por isso, irmãos, não haveria chance nenhuma para mim e para você. Tinha acabado. Sem chance. Sem chance. Mas ele fez isso, irmão. Glória a Deus por Jesus. Glória a Deus. Naquele momento não havia beleza nele, naquele momento o Pai escondeu o rosto dele, porque a lei exigia sua morte. A lei exigia. A lei exigia. Então ele precisou morrer. E ele morreu. O universo inteiro entrou em convulsão, o sol escondeu o seu rosto, houve trevas no meio-dia, ele desceu ao inferno. Sua agonia foi indescritível, mas, no entanto, irmãos, o inferno não pôde parar Jesus. Aí quando ele diz, está consumado, né? Quando ele fala, e o interessante da palavra tetelestai é essa, né? Ela tem alguns sentidos, né? Quando ele fala, está consumado, essa palavra é do grego, né? Que significa tetelestai, que significa, tem alguns sentidos. Né? Está consumado é quando a pessoa ela comprava, vai me vender um apartamento, aí nós vamos lá no cartório, aí o cara ia colocar lá, ia carimbar, né? Só que na época não era carimbo, ele ia escrever, né? Tetelestai, o negócio foi feito, agora não tem como desfazer. Essa é uma dos sentidos de tetelestai, né? O outro sentido também era quando o escravo recebia a carta de alforria, né? Na carta de alforria estava lá, tetelestai, está livre, acabou, né? Tipo assim, isso aqui, ó, esse negócio foi consumado, isso é livre, né? Então é isso, irmãos. Tipo assim, quando ele fala está consumado, acabou. O apóstolo Paulo ele entende isso tão bem que fala o seguinte: e o escrito de dívida que era sobre nós, né, foi pago. Né? A dívida foi paga, foi cancelada, acabou. Não é nem cancelada, foi paga. Né? Ela foi paga, foi cancelada no sentido de pago, acabou. Não existe mais. Irmãos, a justificação é mais do que perdão. Cristo não apenas cancela a nossa dívida, mas paga ela completamente por meio do sacrifício. O perdão, irmãos, é a imputação da nossa dívida a Cristo. E a justificação é a imputação da justiça de Cristo a nós. Aí eu te falo o seguinte, a justificação na sua vida, ela é de uma vez ou ela é aos poucos? Baseado nisso que a gente está ouvindo, você acha que a justificação é de uma vez ou ela é aos poucos? É de uma vez. É de uma vez. E aí, quando ele olha para mim, eu creio no sacrifício de Cristo, né? Entrou, fui perdoado dos meus pecados. E ele fala o seguinte, está justificado. Acabou. Eu estou justificado. O sacrifício dele faz sentido na minha vida. Ah, mas e se eu pecar ali na frente? Pede perdão. Ele não vai te justificar de novo. A justificação é de uma vez. A santificação é um processo. Já acabou. Está perdoado. Irmãos, isso é interessante que o irmão perguntou. Ele falou o seguinte, e os pecados futuros? Irmãos, Deus na cruz do Calvário, Ele me perdoou dos meus pecados passados, presentes e futuros. Ele me perdoou de todos os meus pecados.
todos os meus pecados. Hoje eu sou justificado em Cristo Jesus. Aí, por isso que o apóstolo João ele vai falar isso, né? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tens um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, né? É para a gente confessar os pecados. Deixa seus pecados, confessa. Porque, irmãos, a gente tem que pensar o seguinte: a salvação ela é passada, presente e futura. Como assim? O pecado, ele me condenava. Ele pagou. Então, ele me salvou da condenação passada, da condenação do passado. Então, ele vai te salvar da condenação do pecado. Olha todo o sacrifício de Jesus, ele é tremendo. Ele te salva da condenação do pecado, salvação passada. Ele te salva do poder do pecado, que é a salvação presente. Ele está te santificando, ele está te salvando. Tipo assim, é como se ele estivesse te limpando todos os dias. Ele está te salvando, porque a gente está aqui, a gente tem uma natureza pecaminosa e infelizmente a gente vai pecar. Né? Mas ele está te limpando, ele está te salvando hoje, atualmente. E ele vai te salvar da presença do pecado, que é lá no céu. Então, ele te salva, ele te livra, ele te liberta de 3 maneiras. Do poder do pecado, que era que te mandava para o inferno. Da presença do pecado, que é o que te faz pecar hoje em dia. E da presença, do poder do pecado, e da presença do pecado, que não vai ter mais pecado no céu. Aí sim, irmão, no céu, acabou. Porque o pecado não vai entrar no céu. Aí a gente vai estar totalmente sem pecado. Irmãos, a salvação, né, ela é mais ou menos assim. Se obedecermos a lei inteira, mas tropeçarmos no único ponto, seremos culpados de toda a lei. Mas Jesus, ele cumpre essa lei. Ele nos dá essa conquista. Ele fez maldição por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O justo é aquele a quem Deus declara justo. Aliás, terceiro ponto, né? A justiça de Deus é recebida pela fé. E a justiça de Deus é recebida pela fé, então ela não é operada por obras. Irmão, então eu não preciso fazer obras para ser justificado. Então, para ser salvo não é por obras. Isso é recebido por fé. E aí que está o ponto que eu falei lá no começo, a diferença às vezes de algumas igrejas, e se isso entra na cabeça, irmão, eu já tive amigo que viveu, coitado, os caras precisavam praticamente de psiquiatra, porque toda vez que a pessoa recaía às vezes em algum pecado, alguma coisa, a pessoa ficava louca. Por quê? Porque, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu não estou salvo, eu preciso. E aí a pessoa começava a achar que precisava fazer, e quanto mais ela insistia no querer fazer, ela não dava conta. Você já parou para pensar nisso? Que isso te prende? Porque você quer viver uma vida, você não dá conta de viver aquilo que você queria, e você acha que você precisa fazer aquilo para ser salvo, mas você não consegue fazer, então você acha que você não é. Aí você vai entrando naquele ciclo vicioso, você tenta fazer, mas você não consegue, aí você vai ficando deprimido, você vai ficando angustiado, você vai ficando... Aí a pessoa vai vivendo uma vida... Mas peraí, o Evangelho não é isso não. O apóstolo Paulo fala que agora nós somos livres. O Evangelho fala que o Evangelho vem para trazer paz, para trazer graça na vida da gente. Como que eu vou viver desse jeito? Não tem como, irmão. Não tem como. Então, a justiça é recebida por fé, o justo vive por fé. Nossa justiça não é a nossa, mas a justiça de Cristo, que foi imputada a nós. E nós recebemos mediante a fé, recebemos essa justiça quando cremos em Cristo. E é mediante a fé, não por obras. A fé não é a base da justificação, mas é o seu instrumento de apropriação. O homem não é salvo por causa da fé, mas mediante a fé. Nós somos salvos por causa do sacrifício de Cristo, mas mediante a fé, nós cremos nisso. O próximo, irmão. E a doutrina da justificação, a gente pode resumir ela em 3 pontos. O justo é aquele a quem Deus declara justo. Irmão, eu não sou justo porque eu faço alguma coisa. Eu só sou justo porque Deus me declarou justo. Ele me declara justo mediante aquilo que eu falei,
no sacrifício da cruz de Cristo e eu aproprio disso mediante a fé. E só é justo aquele a quem Deus declara justo. A justificação é um ato, não é um processo. O crente mais fraco, ele não está menos justificado do que o crente mais forte. Vamos colocar assim. Né? A justificação acontece uma única vez, jamais vai ser repetida. A justificação é um ato forense, é um ato legal que ocorre do tribunal de Deus. É como se fosse o seguinte, olha, aconteceu, ele é justo, ponto, ponto. Ah, mas e o pecado? Não, isso aí já é santificação, irmão. É o processo de santificação. Aí, santificação é um processo que a gente tem que buscar. E o que mostra que eu sou crente é que eu busco. Porque às vezes tem gente achando que, eu sou salvo, fui justificado, mas eu vivo minha vida de qualquer maneira. Opa, pensa bem nesse negócio aí. Será que você realmente é salvo? Porque se eu sou salvo, eu tenho que querer buscar ser santo. Eu tenho que buscar. Não estou dando conta. Tem uns negócios aí que Deus ainda precisa trabalhar no meu coração, mas eu luto e toda vez que eu caio, que eu peco, eu me arrependo, eu choro, eu fico triste, aquele negócio me deixa triste, me deixa mal, mas eu quero viver uma vida melhor. Eu quero viver uma vida santa. Eu quero melhorar. E eu tenho buscado isso. Esse é um ponto. Na justificação somos declarados justos e não feitos justos. Nós somos declarados justos. E ponto B, o justo é aquele que é justificado mediante a justiça de outro. Não somos declarados justos por causa da nossa justiça. Nós somos declarados justos porque um homem justo viveu nessa terra sem pecado e ele morreu por causa de mim, por causa de você. E esse homem não era um homem simples, não era um homem comum, era o próprio Deus que viveu nessa terra e morreu por mim. E por causa da justiça dele, eu sou declarado justo. E o justo é aquele que é santificado, que é justificado mediante a fé. A fé não é a causa da justificação, mas a fé é o instrumento para a justificação. Essa fé não é merecimento humano, é dádiva de Deus. E a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Irmão, e aqui a gente tem que pensar o seguinte, que Francis Schaeffer, eu acho interessante, ele fala que a salvação envolve mais do que justificação. Nós somos justificados pela fé, mas também devemos viver de acordo com a mesma fé. Aí fala o seguinte, porque ele fala que o justo viverá pela fé. Então, irmãos, eu fui justificado, mas agora eu também vivo por fé. Se eu sou justo, eu vou viver por fé. E esse viver por fé é isso, irmão, eu acreditar que Ele tem feito, que Ele vai fazer, Ele vai estar trabalhando no meu coração, e eu não preciso ter neuras. É igual eu falei, eu já sou justo. E quando a gente entende isso, e a gente é salvo, entende essa questão, a gente não tem aquela preocupação e aquela neura. Por quê? Porque eu vivo por fé, eu creio que Deus vai trabalhar. Aquele que começou a boa obra vai finalizar. Aquele que me chamou e que me salvou, Ele vai me santificar. Ele vai trabalhar no meu caráter, Ele vai trabalhar no meu coração. Ele vai fazer a obra dele na minha vida. Irmão, isso é muito interessante. Se a gente for analisar, e a gente vai ver agora do capítulo 18 para frente, esse é o tema, e baseado nisso, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, olha, por isso eu quero mostrar como vocês necessitam do Evangelho. Como a gente precisa viver de acordo com esse Evangelho. Mas isso é um assunto já para a próxima aula. E só lembrando, irmãos, que não vai ser domingo que vem a próxima aula, tá? Domingo que vem nós vamos pular, porque vai ser feriado, né? Dia 7. Aí o pastor Renato ele até me falou, para me avisar aqui, que devido ao feriado de 7 de setembro, e que vai dar na quinta-feira, algumas pessoas vão dar uma emendadinha, né? A gente que é servidor público pode também fazer isso. Então, a gente vai passar, a próxima aula vai ser, sem ser esse próximo domingo, no outro. Então, domingo que vem não teremos EBD, tá? Vamos ficar de pé, irmãos? Quero orar pelos irmãos, antes da gente ir. Alguém tem algum questionamento, alguma dúvida? Isso aqui é doutrina, irmão. Vai ser um pouco, às vezes, cansativo, mas é importante a gente entender isso. É importante para a gente... Sim, nós somos salvos, né? E a gente vai ter esperança de pensar o seguinte,
Que em Cristo eu estou salvo da condenação do pecado, e um dia eu vou ser salvo desse poder do pecado. Ah, meu Deus, aí Paulo vai falar lá em Romanos 7, o mal que eu quero fazer, isso não faço, aquilo que eu não quero está sempre diante de mim, miserável homem que sou. Isso aí um dia já vai ser liberto disso também. Tá? Porque Cristo já ganhou na cruz do Calvário essa conquista para a gente.